Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa primeira web aula para apresentar um pouquinho o conteúdo para vocês da primeira unidade e iniciar uma breve discussão, acerca do que nós queremos estudar, neste momento inicial do curso. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nosso componente, prática de leitura e produção de textos, conforme nós já apresentamos no vídeo anterior, que era o vídeo de apresentação. Meu nome é Priscila do Vale, sou professora doutora da UERN, vinculada ao Departamento de Educação do Campus Avançado de Açu. Pois bem, vocês já viram, muito provavelmente acessaram o PGCC do curso, ao guia também da disciplina, que é um material organizado pela equipe do DEAD, Departamento de Educação à Distância da UERN, que vai apresentar, de uma forma bem didática todas as atividades e tudo que foi pensado neste componente curricular. Tá? Então, vocês viram que para esse componente curricular, que é um componente de 60 horas, nós temos uma organização de 3 unidades. Então, esta web aula de agora, ela está relacionada à unidade 1, que é uma unidade em que nós vamos iniciar com essa apresentação geral, falar um pouquinho sobre a escrita acadêmica, sobre leitura, texto e sentido, que para nós é muito importante pensarmos no texto e nas suas implicações, naquilo que envolve a leitura do texto acadêmico em especial, e a leitura, sistemas de conhecimento e processamento textual, tá? Para isso, para essa discussão, foi indicado que vocês lessem esse livro, que tem na biblioteca virtual da UERN, cujo link também já está disponível para vocês. Então, a discussão, ela gira em torno dos capítulos 1 e 2, que vão tratar especificamente desses 2 pontos, leitura, texto e sentido, leitura, sistemas de conhecimento e processamento textual. Pois bem, de uma forma geral, pensando na apresentação desse componente, eu fiz só alguns destaques daquilo que eu penso que é importante que vocês prestem atenção, que vocês acessem. Primeiro, o PGCC do componente curricular, e assim como com os demais, vocês devem fazer, que é onde tem a ementa, o conteúdo, os objetivos, as referências básicas, as referências complementares. Então, todo esse material, ele está disponível para vocês, tá? Esse material em específico, esse PGCC, para que vocês possam ter mais conhecimento de como o componente curricular está organizado, tá? O guia da disciplina, como eu já falei, também que é um material muito interessante, que vocês devem consultar, se possível até imprima, caso vocês tenham o hábito de utilizar caderno, que já entra também nas estratégias de leitura e de escrita acadêmica. Nós vamos utilizando diferentes ferramentas, de escrita, artefatos de escrita, e o caderno é um deles, a caneta. Então, algumas pessoas têm esse hábito de escrever, e é interessante porque você consegue, às vezes, sistematizar melhor. As atividades que são importantes, elas contam como nota para os componentes currículo, para cada tópico, cada unidade. Então, no caso, são 3 unidades, cada unidade tem uma pontuação, que é no máximo 10, e ao final essas 3 notas são somadas e divididas por 3, tá? Para que a gente tenha a nota final do componente curricular. Então, é importante que vocês realizem as atividades de todas as unidades, prestando sempre atenção nos prazos, tá? Os prazos, eles estão bem estendidos, então, isso permite que vocês tenham um bom tempo para se organizar as agendas de vocês e realizarem as atividades, tá bom? Os fóruns, e aí os fóruns eles também estão contando como pontuação, eles também são avaliativos, e também são momentos que possibilitam interações entre vocês, estudantes, entre
nós, professores e os tutores do componente. E as aulas online, então são 3 encontros, um encontro por unidade. O nosso primeiro encontro é agora no dia 10 de março, tá? A partir das 19h30. Então, nós teremos esse encontro, e a ideia é que ele não seja um encontro teórico, apenas de uma exposição oral por parte, né, da professora, mas que seja um momento de diálogo, né, que vocês possam tirar dúvidas, que a gente possa conversar sobre a própria unidade, que vocês possam sugerir também, né, algo para as unidades seguintes ou para a própria unidade 1, que é a unidade que nós estamos iniciando agora, e como encontra dia 10, ainda dá tempo de nós, né, pensarmos em algo que possa contribuir para a aprendizagem de vocês, tá? Lembrando que o foco aqui, né, principalmente nesse componente curricular, quando nós falamos de prática de leitura e produção de texto, é auxiliar vocês, tá, nesse percurso formativo, né, no ensino superior. Mesmo quem já tem experiência, quem já tem outra formação, né, superior, sabe que é sempre um desafio lidar com textos acadêmicos, porque cada área de conhecimento vai demandar também conhecimentos diferentes, estratégias de leitura e de escrita diferentes, né? Repertórios linguísticos também são diferentes de cada área, e por isso é muito importante que tenhamos, né, essa orientação, tanto por parte do docente, mas também por parte de outros materiais complementares e da própria experiência que nós vamos construindo no decorrer da nossa vida acadêmica, certo? E, no mais, que vocês aproveitem, né, todo esse processo formativo, não deixem de lado nenhum componente curricular por achar que possa ser menos importante para a sua formação. Na verdade, se eles estão no curso é porque eles são importantes. Em algum momento, né, da formação da vida profissional de vocês, vocês vão precisar desses conhecimentos aqui, tá? Em relação à prática de leitura e escrita, eu penso que eu não preciso nem defender muito a importância de vocês dominarem, né, a leitura e a escrita dentro da área de vocês, né? E não só apenas na área de vocês, mas como em todas essas esferas sociocomunicativas, certo? É muito importante que o profissional ele tenha proficiência em escrita, ele tenha proficiência em leitura, porque isso pode favorecer ou dificultar a prática, né, laboral dele. Bom, passando aqui então, eu inicio com essa discussão que trata da escrita acadêmica de uma forma geral, tá? Porque é algo que eu me interesso bastante, que é algo que eu pesquiso também na universidade, a partir de projetos de extensão e de atividades, né, em cursos de graduação, que são esses desafios que nós encontramos na escrita acadêmica. Então, quem está iniciando agora, que está tendo essa primeira experiência no ensino superior, vai perceber, né, vai se encontrar, né, ou se desencontrar muitas vezes com esses textos, né, acadêmicos, que são, por vezes, textos mais técnicos, textos que requerem uma boa fundamentação teórica, textos que demandam de vocês, né, conhecimentos que muitas vezes vocês não trazem. E isso, claro, é totalmente compreensível, porque vocês vêm de uma educação básica, do ensino básico, né? E não obrigatoriamente vocês precisam ter tido acesso a esses gêneros textuais que a academia, né, utiliza no seu cotidiano. Então, há muitos desafios nessa escrita acadêmica, dentre eles as questões da compreensão textual, né, e também, né, na própria escrita, que vocês vão lidar em determinados momentos ao longo do curso, nos componentes curriculares. E aí, nessa primeira unidade, a nossa discussão se volta muito para isso, tá? Por esse motivo, nós escolhemos utilizar esse livro da Ingeborg Koh e da Wanda Elias, que é Ler e Compreender, né, os sentidos do texto, porque nós vamos pensar um pouco nessas dimensões que envolvem a leitura, né? E ler é compreender. Parece ser redundante, né, falar que ler é compreender, mas há ainda uma ideia de que a leitura é só uma decodificação. Então, algumas pessoas pensam ou assumem essa perspectiva de leitura apenas como decodificação. E a leitura ela não é apenas a decodificação
está no âmbito da alfabetização, né, do reconhecimento das letras, dos códigos linguísticos, ela é muito importante, claro, né, não resta dúvida, mas a compreensão, né, é o que de fato efetiva esse processo de leitura. Ler sem compreender não é ler, é apenas decodificar. Então, no espaço acadêmico, quando nós estamos falando de leitura de texto acadêmico, nós estamos falando de compreensão desses textos, tá? Que vocês leiam, que vocês consigam dominar o repertório linguístico, né? Realizar as retomadas teóricas dos textos que estão ali presentes e assim por diante. E aí eu quero dizer, né, que vocês não se assustem, principalmente quem está tendo agora essa primeira experiência, não se assustem com esses materiais, não se assustem com esses textos, porque é muito comum que vocês tenham, né, um choque nesse primeiro contato. Mas conforme vocês forem se familiarizando com esses textos, vocês realizarem diferentes leituras de gêneros diferentes, também em componentes curriculares distintos, embora estejam no mesmo curso, mas vocês vão perceber que há textos, né, que mesmo sendo do mesmo gênero, eles apresentam um repertório, né, uma estética, às vezes, um pouco diferente, né, um movimento retórico que nós falamos, que é uma apresentação, né, de alguns elementos que são importantes no texto, mas que por conta da área, do autor, isso pode haver, né, pode alterar esse movimento. E é importante que nós tenhamos conhecimento do gênero como um todo, para que possamos reconhecer essas mudanças e que isso não afete, né, diretamente a nossa compreensão, tá? Aqui eu pontuei também diferentes práticas e eventos de letramentos, que está no campo dos estudos de letramento, mas que eu quero falar aqui para vocês. Como eu disse, a alfabetização está dentro do âmbito da decodificação, né? Que é uma atividade importantíssima para nós, né? E nós estamos aqui porque já passamos também por esse processo. E o letramento é tudo aquilo que a gente faz com a leitura e com a escrita, certo? Quer ser no âmbito escolar, no âmbito acadêmico, no âmbito familiar, no âmbito religioso, sempre que nós utilizamos a leitura, a escrita, com um determinado propósito, nós estamos nessa esfera dos letramentos. E as práticas de letramento são as atividades que nós realizamos com a leitura e com a escrita, tá? Então, se eu escrevo, se eu anoto, se eu consigo fazer uma retomada a partir de uma leitura de um texto ou de uma conferência que eu assisti, tudo isso faz parte dessas práticas de letramento que nós realizamos cotidianamente, tá? E os eventos de letramento são as atividades centradas na escrita, né, em que nós participamos ou realizamos. Então, uma aula é um evento de letramento, uma conferência é um evento de letramento, uma roda de leitura é um evento de letramento, uma missa é um evento de letramento, porque nós vamos perceber a centralidade na escrita, tá? E o letramento acadêmico, então, como eu falei, há o letramento familiar, há o letramento religioso, há o letramento laboral, né? Então, em uma esfera determinada de trabalho, você tem gêneros textuais que são específicos dali, por exemplo, na área da saúde, né? Você tem relatórios, prontuários, receitas médicas e inúmeros outros gêneros que são próprios daquele universo, né? Daquela esfera comunicativa. Na escola, nós temos avaliações, cartazes, atividades, né, que são realizadas com os estudantes, enfim, outros gêneros e outras práticas que são circunscritas àquela esfera. Na universidade, então, né, para pensarmos nesse letramento acadêmico, nós também temos práticas e eventos que são inerentes a esse espaço. Então, nós temos a própria aula, que está dentro dessa relação de ensino, os seminários acadêmicos, gêneros como fichamento, como resumo acadêmico, artigo acadêmico científico, às vezes gêneros que são da esfera administrativa da própria universidade, como requerimentos, né? Cartas de intenção, quando nós participamos de seleção para algum projeto que oferte bolsa e algo desse tipo, tá? Então, o letramento acadêmico, ele envolve esses gêneros, e por envolver esses gêneros, envolve também a necessidade de algumas habilidades de leitura e de escrita.
E aí, nessa unidade como um todo, tá? Claro que de uma forma muito reduzida, resumida, e que nós podemos, no nosso encontro síncrono, discutir um pouco mais sobre isso, né, a partir das dúvidas de vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias de leitura e de escrita, tá? A nossa atividade de hoje, esse vídeo é um vídeo curto, né? É uma web aula curta para vocês, porque, né, dentro desse formato de atividade que nós estamos realizando, é necessário que seja assim. Então, por esse motivo, nós não vamos ampliar a discussão sobre esses aspectos, mas o que nós queremos é que vocês compreendam, né, que a leitura ela não é uma simples decodificação, ela envolve muitos outros aspectos. Pois bem, o texto, né, o livro é esse, Ler e Compreender, no capítulo 1, Leitura, Texto e Sentido. Primeiramente, a autora vai apresentar os autores, né, no caso as autoras, a Cor e a Elias, vão apresentar algumas concepções de leitura, que é importante que nós tenhamos essa compreensão, tá, dessas concepções, porque elas guiam também as formas como nós lidamos com o texto e como esses textos chegam até nós, tá? Então, basicamente, são entendidas 3 concepções de leitura. Leitura enquanto expressão do pensamento, leitura enquanto instrumento de comunicação, leitura enquanto interação, tá? Então, na concepção de leitura que tem foco no autor, ela tem essa perspectiva de representação do pensamento. Ah, mas toda leitura não representa o pensamento? Representa também, mas ela não unicamente, né, está relacionada a essa concepção apenas, tá? Não é apenas expressão do pensamento, não é apenas o instrumento de comunicação, né, no caso, a linguagem, e não é apenas uma perspectiva interacional. Ela é a junção, digamos assim, desses 3 elementos. Então, na concepção de leitura, né, em que a língua é vista como representação do pensamento, o foco se dá no autor. Então, nisso, nós vamos perceber um sujeito psicológico individual, dono de sua vontade e de suas ações. O que isso representa? Representa que eu, enquanto leitor, não sou levado em consideração. Quem é levado em consideração única e exclusivamente é o autor do texto. Então, para essa concepção de leitura, o autor do texto, né, é que traz o que apresenta todos os sentidos desse texto. O texto é visto como um produto lógico do pensamento do autor, tá? Então, é muito fechado no que o autor quis dizer, né? O que será que o autor quis dizer quando ele escreveu? O foco no texto, né, traz uma concepção de língua como uma estrutura, como algo rígido, como algo fechado, como algo que é necessário que haja uma decodificação, né? E aí, eu sendo capaz de decodificar, subtende-se que eu sou capaz também de compreender todos os sentidos, tendo em vista que o texto, por si só, transmite, né, as ideias que foram colocadas ali. E aí nós vamos perceber, né, como vocês leram ou lerão no texto da Cor e da Elias, que não é bem assim, né? Que os textos eles têm múltiplos sentidos e que a partir dessa relação entre leitor, autor, contexto social, contexto histórico, esses sentidos eles são e devem ser alterados, né? O sujeito ele é sujeitado pelo sistema, por esse código linguístico, né? E o texto é como um simples produto é visto como um simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um leitor ouvinte. Então, eu escrevo um texto, entrego ao leitor e o leitor decodifica esse texto, pronto, né? Subentende-se que o sentido ele deve ser estabelecido, deve ser construído, não é nem construído, o sentido deve ser identificado somente em virtude dessa decodificação. E uma terceira concepção, né, que é uma concepção que nós assumimos e que inclusive as autoras assumem, é de leitura enquanto interação. Interação entre autor, texto, leitor, mas também entre o contexto social, político e histórico, né, em que esse gênero textual, em que esse texto está presente. Então, essa concepção traz, né, a ideia interacional, dialógica de língua. Então, a língua, ela é interação, tá? Ela é construída por meio da interação, a linguagem. Os sujeitos,
eles são atores construtores sociais ativos que se constroem e são construídos no texto, tá? E o texto é o lugar da interação, né? Então, mesmo que eu esteja sozinha com o texto, né, eu e o livro, eu estou no processo de interação, porque eu trago as minhas leituras, né, os meus processos dialógicos, a partir das minhas experiências extratextuais, e o autor do livro também traz as suas experiências. Então, aqui é um grande diálogo, né, nesse processo de leitura. Bom, e aqui né, quando as autoras assumem essa perspectiva, fundamentamos-nos, pois, em uma concepção sociocognitiva internacional de língua que privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em processos de interação. O lugar mesmo de interação, como já dissemos, é o texto, cujo sentido não está lá, mas é construído considerando-os. Para tanto, as sinalizações textuais dadas pelo autor e os conhecimentos do leitor, que, durante todo o processo de leitura, deve assumir uma atitude responsiva ativa. Em outras palavras, espera-se que o leitor concorde ou não com as ideias do autor, complete-as, adapte-as e etc. Uma vez que toda compreensão é prenhe de respostas e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz. Nessa perspectiva, né, na ideia da interação, nós trouxemos essas duas, né, essa relação entre autor, leitor e texto, e isso pode ser, né, reiterado tanto nos PCNs, nos parâmetros curriculares da língua portuguesa, como na Base Nacional Comum Curricular, né, que é o que tem norteado, em diálogo com esses outros documentos, a educação básica brasileira, tá? Então, nos PCNs, reforça o papel do leitor enquanto construtor de sentido, utilizando-se de estratégias tais como seleção, antecipação, inferência e verificação. E a Base Nacional vai dizer que o eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa, né, do leitor, ouvinte, espectador, com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação. Esse aspecto específico, né, das multissemioses, do texto, das multimodalidades, estão muito presentes na BNCC por conta, né, das tecnologias digitais, das mídias digitais, dessas novas mídias. Porque, né, se nós pensarmos há 20 anos, nós não tínhamos tanto acesso a textos digitais como nós temos hoje. E esses textos digitais, eles trazem muitas semioses, né? Então, são tamanhos de letras que, embora o texto impresso ele também já possa trazer isso, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas no texto digital de vocês podem perceber as cores, a seleção do tipo de fonte, né? O destaque, negrito, o sublinhado, enfim. Tudo isso faz parte de uma multissemiose, né? Porque tem a intenção de destacar algo para aquele leitor. E nos textos, né, virtuais, isso tem sido muito explorado. Então, nós temos o uso de cores, como nós temos nessa apresentação, nós temos movimentos, né, desses elementos textuais, dos elementos materiais que podem ser apresentados aqui, das figuras, enfim. Então, há várias estratégias, vários recursos que podem ser utilizados que estão dentro dessa multissemiose. E isso também requer uma habilidade, né, desse leitor para entender o porquê desses usos, né, e fazer isso de forma que o auxilie a compreender melhor, né, aquilo que está escrito e a produzir melhor também os seus textos. Bom, na perspectiva, então, de estratégia de leitura, as autoras vão apresentar alguns elementos que são muito importantes. Então, o que envolve as estratégias de leitura? Como vocês vão perceber ao longo desse material, né? E, inclusive, é muito interessante, é importante que vocês leiam e façam destaques e leiam os textos que elas apresentam, porque elas vão dando exemplos, né, a partir de gêneros textuais distintos, para mostrar como é que essas antecipações ocorrem, tá? Então, há processos de antecipação, há processos de hipóteses que são criadas durante a leitura. Eu posso antecipar algo, né, que eu
já tenha como conhecimento durante a leitura de um determinado texto, eu posso criar hipóteses para o seu desenvolvimento. Durante as estratégias de leitura também há referência de outros gêneros textuais, aí vocês vão perceber, talvez possa ser que vocês tenham mais dificuldade agora no começo, mas ao longo dos componentes curriculares vocês vão conseguir fazer isso de uma forma muito mais consciente, né? Conseguir retomar outros textos, fazer relação com outros textos, quando vocês estiverem lendo alguns materiais propostos nas disciplinas, tá? E a perspectiva também dos objetivos de leitura, porque os objetivos de leitura direcionam as nossas leituras. Para que eu quero ler? É uma leitura para a compreensão global do texto, é uma leitura para localizar a informação, é uma leitura para localizar um conceito, ou para definir algo que eu não consegui compreender numa leitura anterior. Então, os objetivos de leitura, eles são muito importantes quando eu penso, né, nesse processo de ler e compreender, certo? No aspecto, né, da leitura e da concepção e da produção de sentido, as autoras também trazem uma discussão acerca de leitura e ativação do conhecimento. Então, quando eu inicio o processo de leitura, eu ativo conhecimentos prévios, né, que aí podem ser lexicais, mas também podem ser conhecimentos de mundo que envolvem aquele contexto, né, de discussão que está sendo apresentado ou que está presente no texto. E a pluralidade de leituras e de sentidos. Se nos consideramos sujeitos diferentes, nós somos sujeitos, né, carregados de conhecimentos históricos, culturais, e que, portanto, nós temos perspectivas leitoras distintas. Então, vocês estão em um mesmo curso, em um mesmo componente curricular, mas cada um de vocês, dos 158, se não me engano, estudantes, tem um repertório linguístico, cultural, né, diferente. E aí isso vai fazer também com que vocês construam sentidos distintos, né, para os textos. Além disso, o próprio texto, né, pode nos direcionar enquanto leitores para a construção de múltiplos sentidos, né, a partir de diferentes perspectivas, que é o que a Elias e a Engelbart apresentam neste material. Então, outro ponto que é importante também, né, destacarmos, são os fatores de compreensão de leitura, certo? Então, essa relação autor-leitor, né, e a própria relação com o texto. Nesse aspecto de autor-leitor, o que envolve? Os elementos linguísticos, os esquemas cognitivos que são criados e a bagagem cultural do leitor também, tá? Então, cada gênero textual que é produzido, né, por um determinado autor, ele é produzido dentro de uma esfera discursiva. No texto, eles dão o exemplo de uma bula, né? E aí eles vão apresentar alguns elementos que são característicos dessa área, né? Então, alguns termos mais científicos, mas também a adequação linguística, visto que um gênero que ele é aberto, né? Então ele tem outras pessoas que não sejam dessa área da saúde, elas também têm acesso a esse gênero textual. Por esse motivo, ele precisa ser adequado, ter uma linguagem que se aproxime mais desse leitor. Mesmo assim, ele não deixa de ser um gênero menos tão complexo, porque ele traz um conjunto, né, um repertório semântico, lexical, que está dentro dessa esfera, desse discurso construído da esfera da ciência e da saúde. E a relação do texto, né, que é a legibilidade por meio de materiais linguísticos ou do conteúdo, então tamanho de fonte, seleção de fonte, né, as dimensões gráficas, as imagens, todos esses elementos, eles são fatores que podem contribuir ou não para a compreensão da leitura de um determinado texto. Outro aspecto, né, escrita e leitura, o contexto de produção e um contexto de uso, também são aspectos que as autoras trazem para a discussão aqui, né? Nesse caso, enfocando a circunstância da escrita, o contexto de produção, em que aquele gênero textual, aquele texto é produzido, as circunstâncias de leitura, que é o contexto de uso daquele texto, e o texto e o aspecto da própria leitura, certo?
Na questão das circunstâncias de produção, o gênero textual, e aí vai depender muito do gênero textual, certo? Então, há gêneros textuais que são produzidos e perpassam décadas, né, séculos, uma Bíblia, né, como alguns textos teóricos que nós utilizamos até hoje, mas há outros gêneros textuais que são produzidos e a gente não consegue, no contexto histórico atual, às vezes fazer a sua retomada. Então, pode ser o exemplo de uma charge, pode ser um exemplo de uma notícia, certo? Que, se não estiver dentro daquele contexto atual, há muita possibilidade de o leitor ter dificuldade de fazer algumas retomadas, tá? Então, o tempo e o espaço, eles são importantes para a compreensão desse texto, certo? E como ponto final, né, na escrita e leitura, né, nessa perspectiva do contexto de produção e uso, né, de contexto de produção e de uso, é a relação texto-leitura. Essa ideia que as autoras discutem, né, aqui traz justamente a necessidade, né, da interação do leitor. Então, é importante que, para que haja, né, a construção do sentido do texto, haja também um leitor ativo, né, um leitor que participe da construção do sentido, um leitor que dialogue, um leitor que questione, um leitor que reconstrua os sentidos desse texto. Um próximo ponto, então, né, que as autoras apresentam no capítulo 2, é a leitura, sistemas de conhecimentos e processamento textual. Nesse capítulo, elas vão apresentar, né, como discussão central, o processamento textual, dizendo que é necessário para que, né, consigamos realizar esse processamento textual, que tenhamos, né, esses 3 tipos de conhecimento. Então, o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico e o conhecimento interacional, tá? O conhecimento linguístico, ele tem a ver com o repertório, né, com a linguagem, com a gramática da língua, com o léxico daquela língua, com o conjunto de palavras que fazem parte, né, desse sistema que nós temos acesso, ou que nós acessamos quando lemos quando precisamos ler determinado material. Isso faz parte do conhecimento linguístico. Dentro da linguística, evidentemente, né, nós temos processos de variação em todas as línguas, então, no caso da língua portuguesa, né, brasileira, nós temos variações linguísticas que, às vezes, podem trazer, né, determinados graus de dificuldade ou de maior atenção, né, por conta de fatores que podem ser regionais, mas também temos variações linguísticas em virtude de esferas, né, de trabalho. E aí, como eu disse, se for uma esfera da saúde, se for da área do direito, se for da educação, teremos certamente conjuntos, né, campos semânticos diferentes. E esse repertório linguístico é importante para esse leitor, né, que pretende ou que realiza atividade de leitura naquele espaço, com gêneros textuais que são ligados àquela determinada esfera. Um outro aspecto, né, trazido pelas autoras, é o conhecimento enciclopédico, ou, digamos, conhecimento de mundo, né? São as experiências leitoras, experiências de vida, que possibilitam esse leitor, né, a conseguir realizar uma interpretação coerente do texto que ele está lendo. Então, eu tenho um exemplo que é uma tirinha em que os personagens estavam falando de uma situação sobre a relação entre genro e sogra, né? E uma criança, ao ler aquela tirinha, ela não conseguiu compreender, embora ela soubesse ler, né? Embora ela conseguisse compreender muito do que lia, mas ela não tinha o conhecimento, né, enciclopédico, o conhecimento de mundo suficiente para entender essa relação social estabelecida entre genro e sogra, né, construída socialmente, que não obrigatoriamente precisa ser assim, de conflituosa, mas que socialmente isso foi construído. Então, ela precisaria ter esse conhecimento de mundo para, de fato, conseguir, né, realizar uma interpretação que fosse coerente com a proposta, né, que
construída naquela tirinha, tá? E aí aqui no texto também as autoras trazem, né, essa discussão a partir dos gêneros textuais. E por último, né, os conhecimentos interacionais, o conhecimento interacional que envolve o ilocucional, o comunicacional, o metacomunicativo e o superestrutural, tá? Então, quando nós construímos textos, né, nós construímos sempre de uma forma intencional, né? Isso é uma atividade que nos leva a ter uma atitude responsiva. O que é essa atitude responsiva? Esse interlocutor, né, esse leitor, conseguir dar algum tipo de resposta, não uma resposta escrita, mas realizar ou não alguma ação, né? E também realizar ou não algum ato comunicativo a partir daquilo que ele leu, né? Daquele contexto sociodiscursivo que ele está participando. Então, esses aspectos, eles envolvem toda essa ideia de processamento textual apresentado pelas autoras. Por fim, né, e aí aqui o texto também, né, traz alguns exemplos que vocês podem ler, pontuar as dificuldades, o que vocês não conseguiram compreender, para que nós possamos conversar no dia 10 de março, tá? Como eu disse, né, esse momento é um momento mais resumido, somente para que a gente possa apresentar, fazer uma breve explanação, né, do que está sendo apresentado na unidade, mas nós teremos o nosso momento síncrono, que é extremamente importante, e eu conto com a presença de vocês, tá, no dia 10 de março, a partir das 19h30, para que possamos dar continuidade a esse momento, e também, né, nos conhecermos, vai ser nosso primeiro encontro, né, online, virtual, e, se possível, se for necessário, também ajustarmos alguns pontos do componente curricular, porque eu entendo também, né, que, embora tenhamos um planejamento inicial, é importante que vocês participem desse processo. No mais, bom estudo para todos e todas. Desejo que tenham, né, uma trajetória de sucesso, não apenas nesse componente curricular, mas nos demais, e até o próximo encontro.